Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia alegre, feliz, contente, um dia produtivo, lucrativo e principalmente um dia edificante na presença de Deus. Tá? Um dia edificante para você que vai ficar em casa, já coloca aquele hino, aquele louvor, né? Enquanto faz as tarefas de casa, né? Já atrai a presença de Deus para o teu lar, é bênção. Para você que vai trabalhar, já vai ouvindo louvor, ouvindo uma palavra, já vai lendo a Bíblia, lendo um livro, tá? Que Deus te use e te abençoe lá no seu trabalho, que Deus mande mais serviço, que Deus mande mais clientes, que Deus ele aumente o seu faturamento em nome de Jesus e que isto seja para a glória do nome de Deus, para que os outros vejam e digam realmente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Mais do que isso, que o Senhor abençoe a sua família, que a sua família seja cada vez mais unida, cada vez mais forte, cada vez mais amorosa, tá? Que as brigas, as intrigas, as diferenças caiam por terra em nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler somente o versículo 11, ok? Somente o versículo 11. Desde já eu peço, se você é novo aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilhe essa palavra. Talvez o mais importante seja compartilhar a palavra. Tá? Por exemplo, eu e a minha esposa, toda vez que eu vejo uma palavra que é muito... que eu sinto ali a graça de Deus, que Deus fala comigo, eu mando para ela. A mesma coisa ela manda para mim também. Tá? Então a gente tem essa experiência de compartilhar coisas boas, de compartilhar a palavra de Deus. Quantas das vezes um amigo já mandou alguma coisa para mim, né? E eu fui lá assistir e Deus falou comigo. Eu não saio assistindo tudo que as pessoas, qualquer pessoa me manda, nem conheço a pessoa, eu não, certo? Mas quando é um amigo, quando é alguém chegado, a gente para, a gente dá uma olhada e vê do que se trata ali, e muitas das vezes Deus fala conosco, a gente aprende uma coisa nova. Então compartilha, se Deus fala com você, compartilha com os seus amigos, com os mais chegados, com a família, tá bom? É bênção. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim, continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Somente esse versículo. Nós sabemos que trata-se da parábola do filho pródigo. Tá? Nós sabemos que esses 2 filhos é o filho mais novo e o filho mais velho e que um deles vai sair de casa. Nós conhecemos a história. Tá? Sabemos também que essa parábola ela é contada para os fariseus diante dos publicanos e a ideia é que esses 2 filhos são tipos, são figuras do publicano e do fariseu. O filho pródigo é o publicano, o filho que ficou em casa é o fariseu. E trazendo essa palavra para nós, para a nossa vida, fala-nos de 2 tipos de crentes, 2 tipos de cristãos, tá? Ou até mesmo 2 formas de comportamentos que precisam ser amadurecidos, precisam ser melhorados. Tá? Então, 2 tipos de crentes aqui. Nós temos aqui o materialista e o religioso. O materialista e o religioso. Nós temos aqui o que não conhece o Pai e aquele que pensa que conhece o Pai, mas na verdade ele também não conhece o Pai. Nós temos aqui o mais novo, o filho mais novo quer dizer mais imaturo, inexperiente. Temos também o mais velho, quer dizer mais responsável, mas que ainda falta intimidade com o Pai. Tá? E no decorrer da história do filho pródigo, nós percebemos que os 2 precisam conhecer o pai. Os 2 precisam conhecer o pai. Tá, isso é o mais importante. Mas veja, o filho mais novo é o materialista, porque ele chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha herança, eu quero bens materiais, eu quero bênçãos dessa terra, eu quero coisas dessa terra, eu quero coisas materiais. Ele é o tipo de cristão materialista. Tá? Que precisa corrigir essa área, precisa amadurecer nessa área. As nossas orações, as nossas conversas com Deus, elas não podem se resumir a pedidos.
Tá? Você não pode chegar diante de Deus, toda vez que você vai fazer uma oração, você vem com a listinha como se fosse uma criança escrevendo uma carta para o Papai Noel. Papai Noel, esse ano eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não podemos tratar, né, Deus dessa maneira, se comportar diante de Deus dessa maneira. Precisamos crescer, precisamos deixar de ser materialistas. Tá? Você sabe a consequência, o final do filho mais novo, o que aconteceu por causa dessa atitude, desse comportamento materialista. Ao mesmo tempo, o filho mais velho é o religioso. O religioso porque ele disse: pai, eu te sirvo há tantos anos, pai, eu nunca transgredi o teu mandamento. Então, por que ele é religioso? Ele é obediente? É. Ele é ofertante, dizimista fiel? É. Ele é frequente, ele é presente, ele é uma bênção em todos os sentidos daquilo que se espera de um cristão, que medite na palavra, que conheça, que pregue, que ensine, que estude, que cante, que louve, que vá à igreja, que oferte, etc, etc. Ele faz tudo, ele obedece tudo, ele é fiel, tá? Mas ele é religioso porque ele se gaba dessas coisas. Ele não vê essas coisas como privilégio, ele vê essas coisas como obrigação. Eu tenho que fazer. Se eu quiser ser um cristão, eu tenho que ler a Bíblia. Então eu pergunto, para a gente refletir, a sua leitura bíblica, a sua meditação bíblica é um momento de prazer, é um momento de privilégio? Ou você trata isso como a parte chata de ser cristão? Bom, aceitei Jesus, né? Tô na igreja, tô lá com os irmãos, comprei uma Bíblia, então aí eu tenho que ler, né? Fazer o quê e tal. É assim que você trata? Como é que é isso para você? Tá? Como é que é ler a Bíblia para você? Como é que é orar? O que é oração para você? É uma coisa boa? É uma coisa gostosa? É algo que te dá prazer e que por isso você faz com frequência? Você ora com frequência? Ou é uma questão de ganhar pontos com Deus? Não, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou ir à igreja para ganhar pontos. Ganhar pontos porque depois, pai, nunca transgredi o teu mandamento, hein? Tá aqui, tá registrado. Sempre fui fiel. Para você depois ficar fazendo cobrança? Para você depois ficar se gabando? Para você depois ficar mostrando, né? Se exibindo com isso, como se isso fosse uma coisa assim para impressionar o pai, né? Que o pai olhasse e falava: nossa, olha, nota 10 você, hein? Olha, tá quase me alcançando, né? Então, isso é religiosidade. Religiosidade, quando você deixa de perceber os privilégios que você tem como filho, tá? E trata esses privilégios como se fossem obrigações, como se fosse uma forma de marcar ponto, como se fosse algo que depois você vai usar para cobrar de Deus. Tá? É incrível, mas você já parou para pensar? Você que é pai, você que é mãe, tem um filho, tem uma filha, já parou para pensar se o seu filho, a sua filha chega e fala para você: olha, pai, você tem que me dar o que eu quero, você tem que fazer a minha vontade, porque eu sempre te dou um abraço, viu? Olha, eu sempre te dou um abraço, então você tem que fazer o que eu quero. Eu sempre lavo a louça, então você tem que fazer o que eu quero, viu, pai? Você, olha, tá aqui, marcado no calendário, na folhinha. Todos os dias eu lavei a louça, eu varri a casa, eu cumpri minhas tarefas, eu fui na escola, então agora você tá na minha mão, agora você tá me devendo. Você já imaginou isso? Que absurdo! Que absurdo! Tá? Então, a grande questão é: que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente você é? É mais voltado para o materialismo? É mais voltado para a religiosidade? Seja um, seja outro, os dois precisam de correção. Os dois precisam amadurecer. Aquele que é materialista, ele só amadurece porque ele perde tudo. Perde tudo. E isso acontece até hoje com quem é muito materialista. Passa prova, passa um veneno terrível, fica com o nome sujo, fica anos e anos sem ter poder fazer um cartão de crédito, fica contando moeda todo mês, contando moeda, né? Juntando moedinha. Você acha 10 centavos na rua e você pega e aquilo ali, enfim, passa uma prova para aprender a deixar de ser materialista, perde tudo. E o religioso?
O religioso ele precisa de um tratamento intensivo, ele precisa de uma terapia. Veja que o pai conversa com ele. Essa é talvez a primeira conversa íntima que os dois têm, uma conversa só os dois, né? E o pai fala para ele: filho, tudo o que é meu é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Tá? Você não está entendendo quem você é. Você é filho. Ou seja, tem que reconhecer, né? Quando você tem esse problema de ser muito religioso, você precisa mudar a sua visão. Mudar a sua visão. Veja que ele diz para o pai: pai, esse teu filho. E o pai diz para ele: esse teu filho não, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Porque ele se sentia melhor que o irmão dele. Eu não fui para o mundo, eu não desviei, eu não gastei tudo, eu estou aqui obedecendo. Se achava melhor. E não, os dois são filhos. Tá? Então essa questão de amar ao próximo, né? Aprender a amar ao próximo como seu irmão em Cristo, por mais que ele tenha muitos defeitos e de repente os defeitos, os problemas dele são piores que os seus, mas você tem que aprender a amar ele. O amor ao próximo quebra essa religiosidade. Aprender que somos iguais quebra essa religiosidade. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que essa palavra tenha edificado a sua vida, tá? Que você tenha crescido um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Eu fico por aqui, um abraço, que Deus te abençoe. Bom dia.